Hoje, nós vamos agora nos colocar a meditar na palavra de Deus, continuando uma série de mensagens que temos visto aqui na igreja, uma das, que se chama A Origem da Esperança, e nós temos estudado assim, meditado no livro de Gênesis, e eu quero chamar a sua atenção agora para esse momento tão especial. Porque agora nós vamos nos colocar diante da palavra de Deus como pessoas que têm sede, que têm necessidade, que precisam receber dessa verdade, que precisam ser orientadas, corrigidas, confrontadas, edificadas por essa palavra. E como sempre digo, se fosse para me ouvir, nem eu mesmo vinha. Mas nós estamos aqui porque nós precisamos da palavra de Deus, porque nós precisamos ouvir o Senhor, porque nós precisamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós e nos forje segundo a imagem de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Há algo que acontece quando abrimos essa palavra, quando nos achegamos a ela, que é sagrado, que é poderoso, que é diferente, que pode nos transformar. E é com esse coração, com sede, com expectativa, com necessidade, que nós temos que nos voltar hoje para esse texto de Gênesis. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Enquanto você abre, apesar de não ser muito difícil achar esse livro, esse capítulo, deixe-me te dizer algumas coisas. Você já percebeu como a temática do destino é algo tão apelativo ao nosso coração? A palavra destino, a ideia de destino, é algo que tem um apelo dentro da nossa alma. Nós vemos isso nos filmes, vemos isso na literatura, nas poesias, nas canções. O homem fala de destino, o homem procura o seu destino, ele tenta descobri-lo, ele tenta adivinhá-lo, ele tenta conhecê-lo. Mas por quê? Por quê? Porque os homens desejam tanto saber sobre o seu destino. E talvez isso tenha mais a ver com o presente do que com o próprio futuro em si. A busca por encontrar ou descobrir um destino é de alguma maneira uma tentativa de conseguir uma convicção para viver as batalhas e dificuldades que vivemos no presente. De alguma forma, um desses impulsos que nos conduzem a perguntar, a investigar, a pensar sobre o meu destino, é porque eu tenho um anseio dentro de mim, uma vontade dentro de mim, uma necessidade de descobrir algo nesse destino que faça com que a minha vida hoje, no presente, valha a pena. Para eu tentar trazer sentido das batalhas, para eu tentar trazer sentido das lutas, das dificuldades. No entanto, eu te digo que talvez o passado nos diga ainda mais sobre o destino do que o presente e do que o futuro. E o texto que nós vamos ler hoje nos faz retornar ao passado, que revela mais para nós do nosso destino do que as pessoas podem imaginar. Por isso vamos nos voltar para esse texto que está em Gênesis 1, e nós vamos ler do versículo 26 até o capítulo 2, hoje no versículo 3. Mas antes ainda de ler esse texto, enquanto nós vamos continuar essa série de mensagens, é necessário nós lembrarmos ainda o contexto desse texto. E em nosso último encontro nessa série, A Origem da Esperança, nós vimos que o livro de Gênesis, ele fala sobre a identidade do povo de Deus. Eu disse a vocês, normalmente quando perguntamos para uma pessoa sobre o que é Gênesis, o que as pessoas respondem? Criação. E claro, fala sobre criação. Mas não é sobre criação, ele é sobre a formação da identidade do povo de Deus. Ainda que nesses primeiros capítulos que temos estudado, ele fale sobre criação.
Mas nós precisamos compreender a narrativa da criação a partir deste tema geral, que é a formação da identidade do povo de Deus. E Gênesis começa com o relato da criação em 6 dias. E assim, nós falamos disso no nosso último encontro. Nos 3 primeiros dias nós vimos um movimento que soluciona aquilo que traz a figura, a constituição de um caos. Um caos absoluto, um caos terrível. E nós vemos esse caos sendo solucionado, trabalhando com as figuras designadas por algumas palavras especiais, que fizemos referência a elas. Primeiro nós vemos Tohu, a palavra hebraica que designa o que é sem forma, e Deus então dá forma ao caos. Ele cria ambientes ou esferas, nós podemos dizer que ele cria reinos, ele forma os ambientes da água, do ar, da terra. Esses são os 3 primeiros dias, é isso que Deus faz nos 3 primeiros dias. Após os 3 primeiros dias, nos 3 dias subsequentes, ele lida com outro aspecto do caos, apontado pela palavra Bohu, palavra hebraica que designa aquilo que é vazio. Deus então estabeleceu os ambientes, estabeleceu os reinos, e nos 3 dias subsequentes, 4, 5 e 6, ele vai encher esses ambientes. Ele cria o sol e a lua, os peixes e as aves e os animais. Mas não é só isso. A superação do caos pela ordem, ela é então coroada. Há um ápice, há um clímax nessa criação, porque Deus não só vai estabelecer as esferas e enchê-las dos seus governantes, como sabemos que o sol e a lua são apresentados ali como governantes, mas Deus vai colocar um governante sobre todas essas coisas, no 6º dia. Um governante do qual ainda não falamos, mas vamos falar hoje, enquanto nós lemos Gênesis, a partir do versículo 26, do capítulo 1, e por isso, assim diz a palavra do Senhor. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Ele que Ele fale com você nessa manhã. Senhor, nós nos aproximamos nessa manhã das Escrituras com um coração necessitado e sedento.
Nós clamamos, Deus, que o Espírito Santo de Deus que habita no teu povo possa conectar a nossa vida a essa verdade, para que nós sejamos transformados pela tua palavra nessa manhã. Pai, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor está aqui, que o Senhor fala conosco, e por isso eu oro nessa manhã, fala conosco, nós precisamos te ouvir, e eu peço ao Senhor que o Senhor me use com graça e fidelidade, para ministrar a tua palavra, à tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, esse texto, essa passagem que nós acabamos de ler, nos conta por que há beleza no mundo. Mas ao mesmo tempo, essa passagem também nos indica um caminho de compreensão de por que no mundo há também feiura e desequilíbrio. Pare um pouco e pense. Pense sobre tudo o que nós já construímos e fizemos. Às vezes, nós nos acostumamos com a grandeza das coisas. Nós nos acostumamos com as grandes realizações e maravilhas que os nossos olhos veem e que nós já conquistamos como humanidade. Mas nós não podemos ignorá-las. Veja, por exemplo, o caso dos meus avós. Os meus avós, eles moram no Santa Amélia. Eles moram nessa mesma casa no Santa Amélia, desde que o meu pai era uma criança. Eles estão no mesmo lugar. E meu avô já disse, e ele pode dizer isso, assim como outros da sua geração, aquela famosa frase que você já deve ter ouvido de alguém: eu cheguei aqui quando isso tudo era mato. E no caso dele não poderia ser mais verdade. Na época que ele chegou no Santa Amélia, tudo era mato. Ainda eu me lembro que quando eu era criança, eu vi um córrego passar por lá, que nem passa mais, ou passa debaixo do concreto que fizeram por cima. Mas fato é que ele disse, e pode dizer, eu cheguei aqui quando isso tudo era mato. E essa frase, por mais clichê que ela pareça, ela esconde um princípio que nós não podemos ignorar, um princípio que aponta para o poder de transformação impressionante, absurdo, que o homem possui sobre aquilo que nós chamamos mato ou natureza. Você tem ideia de onde nós estamos? Olha para esse prédio, olha para essas luzes, eletricidade. Esse culto está sendo transmitido, sabe lá onde ele está sendo ouvido. O que é isso que eu estou segurando nas minhas mãos? De onde isso veio? Como o homem chegou nisso? Sabe uma coisa que me impressiona? Você já pensou quando você liga para alguém e outra pessoa ouve a sua voz? Não é que é uma transmissão de mensagem. Se você é familiar com a voz de alguém, você reconhece a pessoa que está falando. Só que ela não está dentro daquela caixinha. Diferente do que as primeiras pessoas que viram essa caixinha pensavam. Olha que poder impressionante de transformação sobre o mato, sobre a natureza. Um dia tudo era mato, e do mato vieram arranha-céus, aviões, telefone, a internet. Do mato vieram foguetes, que não só chegaram às estrelas, mas quebrando os nossos ditados e arredando os limites que considerávamos impossíveis, os foguetes agora dão ré. Veja onde nós chegamos, tudo que nós construímos. O homem tem um poder inimaginável
até mesmo pelo próprio homem, de transformar a criação. Ainda assim, ao mesmo tempo que nós somos capazes de coisas tão grandiosas e maravilhosas, nós continuamos a esbarrar na constatação de que tudo isso é insuficiente para nos entregar o senso de plenitude que nós precisamos, o senso de completude que nós ansiamos. Nós somos constantemente assombrados por uma sensação de que nós nunca chegamos onde precisamos. Nós não encontramos paz, nós não encontramos um lugar de descanso. Tantas vezes o sentimento do homem diante da vida é como se a vida fosse uma eterna miragem, onde a promessa de realização sumisse no horizonte, se tornasse vapor. Quando as nossas mãos se estendem para tocar as imagens que prometem, que trarão realização para o nosso coração, de repente, miragem. Ah, mas se eu for contratado para esse emprego, ah, mas se eu me casar com essa pessoa, ah, mas se eu seguir essa carreira, mas se eu fizer essa viagem que eu desejei tanto tempo, então eu... Miragem. Aquilo que está diante de nós, prometendo realização à nossa alma, de repente passa, desaparece. Sabe uma circunstância que eu experimentei isso com grande intensidade? Eu sou atleticano, e é bem verdade que durante os anos da minha infância, eu apenas sonhava em não ser rebaixado, mas de repente eu fiquei mais velho, e eu nunca tinha ganhado uma Libertadores, mas em 2013, eu não ganhei uma Libertadores, eu ganhei um espetáculo de Libertadores, a maior Libertadores de todos os tempos, cinematográfica, miragem. Sabe por quê? Porque eu me lembro desse senso de desejo, de eu quero, de nós vamos, de nós acreditamos, de nós vamos conquistar, e de repente o troféu está na nossa mão e você está assim, e agora? E de repente vem o dia seguinte, eu tenho que arrumar outra coisa agora, eu tenho que pensar outra coisa agora, eu tenho que buscar outra coisa agora. E o futebol é uma grande metáfora para a vida, miragens. Em meio a tantas promessas e anseios, nós podemos não encontrar a realização que o nosso coração anseia, mas existem nesses movimentos pistas importantes sobre quem nós fomos planejados para ser e o que nós fomos planejados para fazer, porque nessas estruturas e na nossa estrutura nós encontramos pistas e elementos da verdade, ainda que nós estejamos na direção errada. Mas qual é então esse lugar ou esse estado que nós ansiamos? O que é isso que o nosso coração procura nos lugares errados? Qual é, afinal de contas, esse destino que eu procuro, que eu anseio para entender as dificuldades que eu vivo hoje? E para entender o nosso destino, nós precisamos fazer uma volta às nossas origens. E é nessa passagem que nós lemos em Gênesis que nós vamos encontrar elementos importantes para compreender essa jornada. Ao encontrarmos nesse texto propósito, missão e provisão. Propósito, missão e provisão, que nos permitem chegar ao tão esperado destino. Primeiro, vamos observar o que esse texto nos ensina sobre propósito. Você pode ver isso nos versículos 26 a 27, que dizem: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra.
Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esses versículos, eles são um ponto climático no reger de Deus sobre a criação. Veja que sobre o ar com suas aves, o mar com seus peixes, a terra com seus animais, Deus coloca um governante, Deus coloca um regente, Deus coloca um rei, Deus coloca o homem. A criação desse homem, no entanto, ela é diferente da criação de todo o resto. Deus anuncia a criação do homem à sua imagem e semelhança. Mas o que isso significa? E aqui existem uma série de elementos que nós poderíamos destacar. Mas para que nós não nos percamos nessa manhã em uma floresta de significados e possibilidades, eu quero que você se concentre naquilo que é essencial. O que é essencial aqui é que quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele o cria para ser quem Deus é e fazer o que Deus faz. Deus cria o homem para ser quem Deus é e fazer o que Deus faz. E é óbvio que ao dizer isso, eu não estou falando que o homem é uma espécie de divindade, mas que o homem é formado para imitar a Deus. O homem recebe essa incumbência, vive por esse propósito de imitar a Deus, mas não só imitar a Deus. A imitação de Deus aqui é uma imitação relacional. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não imitamos a Deus como um papagaio nos imita. Nós não imitamos a Deus como um mímico nos imita. Nós somos forjados para a encarnação daquele ditado que diz: tal pai, tal filho. Essa é a imitação que devemos ter. A nossa imitação de Deus foi constituída por Ele para ser uma imitação relacional. E nós vemos isso quando nós olhamos para Adão. Afinal de contas, é um princípio universal que aquilo que o pai faz tende a ser repetido pelo filho. Pais carpinteiros ensinam marcenaria. Pais mecânicos ensinam mecânica aos seus filhos. Pais advogados ensinam a lei. Pais médicos falam sobre a medicina com seus filhos. E por mais que o filho percorra um caminho diferente do seu pai, qualquer que seja esse caminho, ele sofre um impacto desse relacionamento. O pai, ou mesmo a ausência dele, é um referencial de formação na identidade dos filhos. E assim, o pai de Adão é o quê? O pai de Adão é jardineiro, o pai de Adão é governante, o pai de Adão é criador. E Adão vai imitar o seu pai ao aprender com ele. Adão cultiva, Adão governa, Adão guarda o jardim. Parte do que constitui o nosso propósito, parte do que nós podemos chamar o nosso propósito, é que as pessoas, ao olharem para nós, digam: nossa, você é a cara do seu pai. Esse é o nosso propósito. É ouvir: nossa, você é a cara do seu pai. Nisso nós encontramos realização. O ser a imagem e semelhança, no entanto, não é essencialmente, como muitos pensam, possuir características como racionalidade, ou emoções, ou consciência. Todas essas coisas que nós poderíamos enumerar como hipóteses para o que significa ser imagem e semelhança de Deus, são, sem dúvida, estruturas por meio das quais essa imitação pode ser exercida
Mas ser a imagem e semelhança não significa possuir essas características. Antes, ser a imagem e semelhança de Deus é antes uma função, não uma qualidade. Nós podemos chegar a essa conclusão não apenas considerando a possibilidade de tradução de uma preposição hebraica que é traduzida para nós no português como a imagem, mas também considerando a descrição do que é ser imagem e semelhança de Deus, que vai acontecer no versículo 28, onde ser a imagem e semelhança de Deus tem por descrição imperativos: tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus criou o homem para ser o seu vice-rei, seu representante e seu regente sobre toda a criação, e nisso imitar o seu Pai, sendo um instrumento do exercício do próprio governo de Deus. Os homens estão na terra para ministrarem a bênção de Deus sobre a terra, exercendo essa função de governo sobre ela. E ao observar esse propósito em nossa origem, nós podemos compreender o próprio anseio do nosso coração. Não há realização humana sem que haja um relacionamento com o Pai, até que a nossa vida se torne um reflexo nítido de Deus sobre a terra. É isso que o nosso coração anseia. É isso que o nosso coração precisa. Nós fomos criados para isso. Nós somos criados para exercer esse domínio sobre a criação. Os homens deveriam ministrar as bênçãos de Deus sobre a terra, e ao observar esse propósito, nós compreendemos o nosso anseio. Não há realização sem que haja relacionamento. Você sabe por que você trabalha? Você sabe por que você quer construir? Você sabe por que você quer criar? Talvez você tenha se entretido com miragens ao fazer essas coisas. Mas o que o seu coração está buscando ouvir é: você é a cara do seu Pai. É por isso que nós fazemos o que fazemos, ainda que nós estejamos distraídos com miragens. Nós tentamos construir arranha-céus, nós tentamos espalhar a comunicação pelo mundo, nós criamos a internet, nós fazemos essas coisas buscando miragens, e elas se tornam insuficientes para a nossa realização, quando na verdade o que nós estamos tentando ouvir é: você é a cara do seu Pai. Uma imitação relacional. Dinheiro é miragem, fama é miragem, carreira é miragem. O propósito está escondido na revelação da imagem de Deus. Quando você é contratado como estagiário, quando você começa um novo negócio, quando você revela compaixão com aquele que está em dor ao seu lado no trato com o outro, quando você exerce domínio sobre a criação, quando você se aposenta, é isso que nós precisamos. Refletir a imagem de Deus. Você foi criado para isso. Há uma sede relacional em nossa alma, e sem conhecer a Deus nós não podemos imitá-lo. Nós tentamos construir, tentamos dominar, tentamos desenvolver, mas tudo se torna vapor. E talvez você esteja procurando algo hoje para se realizar, mas a palavra de Deus está dizendo a você: você não precisa de algo, você não precisa desse emprego, você não precisa dessa pessoa, você não precisa desse reconhecimento, você não precisa desse elogio, você não precisa dessa conquista, você não precisa disso que você acha que lhe conferirá o sentido que você precisa. Você precisa não de algo, você precisa de alguém.
você precisa do seu pai. Do pai que te dá a referência de quem você é e do que você deve fazer. E a compreensão desse propósito nos leva então a entendermos que há sobre nós uma missão. E o que essa passagem nos diz sobre missão? Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Enquanto o propósito é a nossa razão de ser, a nossa missão é o fim pelo qual nós nos movemos. Propósito, razão de ser. Missão, o fim pelo qual nós nos movemos. Um homem sem razão de ser e um homem sem missão é um homem que perde o gosto de viver. É um homem que não deseja mais a vida. O problema é que nenhuma razão de ser ou fim que venham de nós mesmos serão suficientes para nos sustentar. Porque com o tempo eles falham, eles caem, eles se desmoronam, eles passam. O que o nosso coração anseia e o que é capaz de trazer vida e sentido para essa vida, para que ela valha a pena, só pode ser encontrado se vem de cima. Só pode ser encontrado, dado, conferido, se vem daquele que nos criou. Porque se nós estamos funcionando na vida, buscando miragens, encontrando vapor, o que temos não é sentido, o que nós temos é uma desculpa para se viver. E essa vida de desculpas vai sendo arrastadas até que elas caem umas sobre as outras e de repente nós nos encontramos desesperados, porque não são o suficiente. O que nós precisamos é que o nosso projetista, é que o nosso Criador nos confira esse sentido. Mas o versículo 28 nos mostra que já vimos que há em nós um propósito relacional com Deus. Um relacionamento com Deus é a nossa razão de ser. E então o versículo 28 nos mostra uma missão. E em que consiste essa missão? Procriação e domínio. Grave isso. Em que consiste essa missão? Procriação e domínio. Agora olha que interessante, essas palavras, elas podem parecer fortes, elas podem parecer palavras imperialistas, palavras opressoras, mas se elas parecem assim é exatamente porque nós falhamos na missão. Nós rompemos com o verdadeiro sentido de multiplicar-se e de dominar. Veja que quando Deus cria o homem, Ele o abençoa. E ao abençoá-lo, Ele diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Mas por quê? Qual é a necessidade de se povoar a terra? A resposta a isso está no entendimento do que foi dito anteriormente. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A ordem de multiplicação é uma ordem de se espalhar a imagem de Deus sobre toda a terra. O homem deveria ser um ministro da bênção de Deus sobre a terra, mas isso não significa apenas povoar, isso significa também dominar. E aqui nós encontramos nessa palavra, uma palavra perigosa. Essa imagem do domínio em nossas cabeças, ela é normalmente confundida com a imagem de opressão. Aquele que domina é aquele que oprime. Mas essa confusão é causada porque nós somos opressores. Porque nós servimos a nós mesmos. Porque nós somos guiados pelos nossos desejos egoístas. E quando um egoísta é servido de poder, ele usará do seu poder para servir aos seus próprios interesses. E assim ele irá oprimir aquele que ele domina.
No entanto, quando Deus diz ao homem: sujeitem a terra, o homem não está incumbido de explorar a terra para que ela sirva às suas ambições egoístas. Antes, o homem deveria ser aquele que imita o Criador, desenvolvendo a criação, conduzindo a criação a se tornar aquilo que Deus a projetou para ser. E sabe o que isso significa? Significa que quando o homem desobedece ao Criador, não é apenas o homem que sofre, mas tudo que foi colocado sob sua tutela, tudo que foi colocado sob a sua responsabilidade, sofre junto. E é por isso que Paulo escreve em Romanos 8, 19 e 22, escute bem: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa na criação, há uma expectativa do universo, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê, Paulo? Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. É porque nós fomos colocados com essa missão de governar sobre a criação, mas rompemos o nosso relacionamento com o Senhor, que nós nos tornamos opressores de nós mesmos e de toda a criação, servindo aos nossos desejos egoístas, e por isso a criação geme e aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. A vida é muito mais interessante do que você pensa. A história da qual fazemos parte é muito mais grandiosa do que a banalidade do nosso dia a dia e da nossa rotina. Deus coloca Adão sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra, e quando Adão rompe o seu relacionamento com o Pai, há uma repercussão em toda a criação. Nós não mais nos relacionamos com a criação, levando-a ao seu desenvolvimento, mas nós a usamos para saciar os nossos prazeres, e por isso nosso domínio é opressor. Mas diante dessa missão de procriação e domínio, onde nós nos encontramos? Onde eu e você nos encontramos? Como que isso serve para nós hoje? Ora, veja que Paulo disse que a criação aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. E o que isso significa? Isso significa que aquilo que o primeiro Adão corrompe, o último Adão, Jesus Cristo, restaura. Quando Deus nos alcança por meio de Cristo, Ele nos restaura a posição de filhos de Deus, e a nossa missão hoje, escute isso, você precisa saber a sua missão. A nossa missão hoje é a mesma: multiplicação e domínio. Os meios, no entanto, mudam. Uma vez que o fim da multiplicação é qual? O fim da multiplicação é espalhar a imagem de Deus sobre a terra. Como nós fazemos isso agora? Isso não é mais feito pela procriação natural, mas isso é feito pela proclamação do Evangelho. Pregue, pregue, pregue. Essa é a nossa missão. É assim que nós espalhamos a imagem de Deus sobre a terra. Ao apontarmos as pessoas para Cristo, que é a imagem perfeita do Deus invisível, nós espalhamos a imagem de Deus sobre a terra. Uma imagem que não reproduz o pecado, uma imagem que não reproduz a opressão, mas que leva a criação à consumação, que ela anseia, que ela aguarda com expectativa. Quando Jesus diz aos discípulos: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus está repetindo a comissão dada por Deus ao homem: encham a terra e levem a terra ao que Deus a planejou para que ela fosse.
Essa é a missão que o Senhor nos deu. E ela só pode ser concluída, alcançada, consumada, mediante um relacionamento genuíno com Ele. Mas o Senhor não nos dá apenas uma missão, Ele nos dá provisão. E eu quero chamar a sua atenção que a provisão nós a encontramos entre os versículos 29 e o 3 do capítulo 2, mas eu leio aqui só o 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Após o propósito e a missão presentes nessa passagem, nós vemos que existe aqui provisão. Deus dá alimento para que o homem tenha sustento para cumprir a sua missão. E Deus então o abençoa e ele desfruta daquilo que criou. O Senhor providencia o meio para o cumprimento daquilo que Ele pede. O Senhor nos dá uma missão e Ele providencia o meio. Mas diante da consciência que o nosso propósito consiste em conhecer a Deus e se relacionar com Ele, e a nossa missão consiste em representá-lo no governo da criação, onde está a nossa provisão para cumprir a nossa missão e para viver o nosso propósito? Como você se relaciona com Deus? Como você encontra o sentido da vida e sai dessa miséria de viver um ciclo vazio em busca de miragens? Como você encontra o destino que vai ser capaz de trazer significado aos seus dias hoje? E a resposta a essa pergunta é o centro de toda a história. Quando o homem decide se rebelar contra Deus, o seu relacionamento com Deus é rompido, a imagem de Deus distorcida, e a missão é abandonada, até que Deus retoma o caminho em nosso lugar. Porque a resposta para todas essas questões, dilemas e angústias que nós carregamos é Cristo. Deus se faz homem para restaurar o relacionamento rompido, e em Cristo a imagem de Deus é polida novamente. Nós podemos enxergá-lo com clareza de novo, nós podemos vê-lo com nitidez uma vez mais, caminhando em meio a nós, caminhando em meio à criação. E é por isso que Paulo vai dizer em Colossenses 1, que Cristo é a imagem do Deus invisível. E por isso, eu quero chamar a sua atenção, primeiro, para o fato de que Jesus se torna para nós um modelo. Você quer saber o que fazer? Olhe para Jesus. Como amar, como trabalhar, como descansar, como lutar, como sofrer, como aconselhar, como viver. Olhe para Cristo. Ele nos toma pela mão e nos ensina como viver. E é por isso que Pedro vai escrever em 2 Pedro capítulo 2, versos 21 a 22, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam os seus passos. O que é que vocês devem fazer? O que é que eu devo fazer? Nós devemos seguir os seus passos. O que é que vocês devem fazer? Seguir os seus passos. É para falar, pode falar. Seguir os seus passos. Jesus é para nós um modelo, mas não apenas isso. Segundo, Jesus não serve apenas como modelo, ele nos revela o Pai. Como nós vemos em seu diálogo com Filipe em João 14, nós lemos: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Em Jesus a imagem de Deus é polida, é recuperada em Deus, de Deus, na humanidade. E mediante a essa obra, essa imagem, ela é polida e recuperada em nós. A obra de Cristo faz isso conosco. Mas Jesus não só serve de modelo, ele não apenas comunica e recupera a imagem de Deus em nós. O terceiro ponto que quero te mostrar,
aqui é que Jesus é também alimento. Jesus é também sustento para a nossa vida relacional com Deus e para o cumprimento da nossa missão. E é por isso que, diante da sede existencial da mulher samaritana, que buscava resposta, que buscava saciedade atrás de miragens, Jesus vai responder a ela: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, é em Cristo que a saciedade e a força que nós necessitamos para sairmos da nossa fome existencial é encontrada. Pois é nele que nós nos reconectamos com o propósito perdido e com a missão abandonada. Ele é a água da vida. E a última coisa que eu quero te dizer nessa manhã, a olhar para Cristo e entender a provisão que vemos em Gênesis 1, Jesus não só nos serve como modelo, Ele não só revela a imagem do Pai e a restaura em nós, Ele não só nos é provisão, mas Jesus nos conduz ao descanso. Nós lemos que após a obra da criação, o Senhor descansou, mas veja que Deus não se cansa. Então por que Ele descansa? O descanso de Deus aponta para a conclusão da sua obra criacional, que o leva ao desfrute dela. O ambiente de descanso de Deus é um ambiente de comunhão do Deus que criou com a obra de suas mãos. É um ambiente de contemplação, é um ambiente de desfrute, é um ambiente de uma dinâmica de glória relacional. Esse é o descanso. Esse é o descanso de Deus. Não é como se Deus se cansasse como nós. O ambiente de descanso de Deus é um ambiente de comunhão por excelência. E a nossa rebelião contra Deus, no entanto, nos exclui desse descanso, como diz o autor de Hebreus, em Hebreus 4, porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia, no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E o autor de Hebreus vai dizer: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto resta um repouso sabático para o povo de Deus. Sabe por que você está cansado? Porque resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós estamos em direção ao espaço de comunhão plena com o nosso Criador. Irmãos, a nossa alma anseia pelo nosso Criador. Nós fomos criados para Ele. E os nossos corações cansados precisam abandonar as miragens criadas pela nossa rebelião e se voltarem a Cristo, que nos conduz para esse descanso. E o único destino capaz de fazer que o nosso presente valha a pena é aquele revelado no passado distante da nossa origem. O destino de entrar no descanso de Deus, de nos encontrarmos com o propósito pelo qual vivemos e de celebrar com o Pai a nossa missão. Essa é a mensagem do Evangelho. E assim como o autor de Hebreus diz, não endureçam o coração. Não busquem miragens. Nós precisamos de voltar à nossa origem para entender o nosso destino, e é pela fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Senhor das nossas vidas, como aquele que voltará para nos buscar, que nós podemos entrar no descanso de Deus. Portanto, não endureçam
o coração. E não desperdicem as suas vidas correndo atrás de miragens. Porque a história é muito maior, muito mais bela, muito mais profunda do que nós imaginamos. E um dia os nossos olhos contemplarão toda essa glória. Se nessa manhã, meu irmão, minha irmã, você percebeu que você está correndo atrás de miragens, é tempo de você direcionar os seus olhos para o alto e de parar de correr atrás daquilo que não pode entregar o descanso e o sentido que você procura. Agora, se você nunca ouviu falar de nada disso, mas hoje, diante dessa palavra, você entendeu que Jesus Cristo é Senhor, você entendeu que Ele é o Filho de Deus, e você está dizendo: eu quero isso, eu quero viver isso, eu quero me relacionar com o meu Criador, eu quero me reconectar com o meu Senhor. Esse é tempo para que você se arrependa dos seus pecados. Eu quero que você venha depois do culto falar comigo, para que nós possamos orar juntos, e eu posso te ajudar nessa caminhada. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, pelo teu amor e pela tua graça. Nós entregamos, Deus, nosso coração diante de ti, reconhecendo que é do Senhor que vem o nosso propósito, que é do Senhor que vem a nossa missão, e que é do Senhor que vem a provisão para que nós entremos no teu descanso. E nós clamamos ao Senhor Deus, nós ansiamos por esse dia, Jesus. Como precisamos de entrar nesse descanso, de ouvir a tua voz, de ver a tua glória. E nós pedimos, Deus, que nesse destino que está no nosso horizonte, nós encontremos as forças para que nós enfrentemos as batalhas que temos hoje, as dificuldades que temos hoje, as frustrações que temos hoje, sabendo que nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas nós nos movemos com os nossos olhos fixos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno. Assim nós oramos, e eu peço a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e sempre.